Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão básica, simples, mostrando o que é função justamente pela dificuldade e dúvidas que geraram na última aula. Então vamos lá, olha só, a ideia aqui é trabalhar com funções. E para que serve uma função? Nós já falamos que a função é tudo que aquilo repete um procedimento. Na aula passada a gente usou ali como incorporar o JavaScript no HTML. Mostrou como é que faz de três formas: inline, referenciando um arquivo nosso local e referenciando um arquivo externo. E para utilizar isso, nós usamos uma função que chama alert, que é uma função própria que vem já embutida ali no JavaScript no navegador. Então, olha só o que a gente tem. O que a gente tem? Eu vou falar nessa aula sobre a sintaxe, a estrutura, a forma mágica de trabalhar com JavaScript, por que eu chamo ele de mágico. A gente tem na função, a gente pode declarar outra função dentro de função. A gente tem várias formas de desenvolver e implementar uma função, então pode ser via expressão, via row function, tudo isso a gente pode fazer, tá bom? Então, a aula daqui é simplesmente para mostrar para vocês como vai funcionar e qual é o início de se trabalhar com função. E por que é tão importante trabalhar com função? Olha só, a estrutura mais simples de uma função, ela está definida aqui, ó, nesse esquemático aqui. Ó. Então, eu tenho a palavra reservada function, que é quando eu vou mostrar e criar essa função, eu preciso usar ela, function. Tem o nome da minha função, name. Tem os parênteses vão entrar aqui. Os parâmetros, o que são parâmetros? São as variáveis, os dados que eu estou passando para a minha função. E aqui eu tenho as chaves, que é o escopo da minha função. Tá, legal. Então vamos olhar o alert que a gente trabalhou na aula passada. Ó. Então, olha só, aqui eu tenho a chamada do meu alert. Isso aqui é a chamada. Tá? Então, se eu fosse desenvolver um alerta, como é que seria? Um igual a esse. Ó, eu passaria function, né, a palavra reservada, vou criar aqui alerta em português, abre e fecha parênteses. Tá? Aqui a gente está passando um parâmetro. Eu também vou passar um parâmetro aqui. E esse parâmetro aqui, por exemplo, vai ser a mensagem em si que eu quero informar. Então aqui, ó, eu vou fazer essa mensagem e agora o meu alerta vai jogar essa mensagem aonde? No console log, tá bom? Então essa vai ser a ideia. E ao invés de chamar o alert, agora eu vou chamar a minha função, se chama alerta, e vou passar a mensagem dela, ó. Vai ser a mensagem passada. Então, ele vai chamar o alerta, ó, a função foi definida aqui, como parâmetro ele está passando a mensagem, que é essa aqui, e essa mensagem, esse parâmetro aqui, vai ter no meu escopo do bloco da minha função, o uso dela com qual nome? Mensagem. Então, se eu quiser utilizar a mensagem, por exemplo, incluir alguma coisa nela, eu posso muito bem trabalhar com ela aqui dentro, tá bom? É só estou fazendo a mensagem e concatenando ela aqui com mais FCN, só para dizer que é uma função. Vamos testar? Olha só, então o meu JavaScript está puxando o teste, vamos testar ele. Ctrl Shift I para ver o console log, olha lá, mensagem passada, viram? Então eu facilmente consegui construir uma função. Beleza. Essa função aqui, ela não retorna nenhum parâmetro. Ela não retorna. Entendi, professor. Então, como é que eu sei que ela não retorna? Porque ela está imprimindo em algum lugar e finalizando o escopo dela. Não tem um return em si. Então, eu vou criar uma função que retorna alguma coisa agora. Ó. Function somar. Então, preciso de um número 1, número 2 para somar. E agora eu vou dar o return dessa soma, ó, N1 mais N2. O que eu estou fazendo? Eu estou passando dois parâmetros. A minha função recebe dois valores, dois parâmetros, e eu dou o return da soma dela. Então, essa é a minha outra função. Como é que eu posso utilizar ela? Ó, posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, let o número vai ser a soma, né, de 2 com 3.
E agora eu vou chegar aqui e mandar dar o alerta. Alerta de N. Então, em teoria, o que vai acontecer? Ele vai vir somar, vai passar para essa função aqui, vai passar o 2 e o 3, vai retornar e o N vai ser atribuído com esse return aqui, ó, 2 e 3. E eu vou pegar esse valor e vou mandar imprimir no console log. Vamos ver se vai imprimir 5? Vamos ver se vai imprimir 5? Olha só, 5FCN. Por que 5FCN? Porque eu estou passando aqui, ó, só para inserir. Vou fazer melhor. Vou inserir na frente, ó. Mensagem FCN. Agora eu vou dar mensagem aqui, ó. Tá vendo? Passou na função e é 5. Função. Aqui, ó, alerta. Beleza, passou na função e mandou imprimir 5. Legal, professor, estou entendendo. Tá? Então, vamos criar outra. Let, um novo número. E eu vou fazer o seguinte, meu novo número agora vai ser a multiplicação. Ó. Function multiplicar. N1 com N2. Ou duplicar. Vou passar a duplicar. Ó. Vou passar N1 e N2. Vou dar o return de 2 vezes N1. Professor, mas eu estou usando N1 aqui, N1 aqui, N1 aqui. Não vai dar problema de duplicação de variável, de redeclaração? Não. Por quê? Porque essa aqui é a sintaxe de definição da minha função. Então, isso aqui, esse N1, ele tem escopo aqui de bloco. Ele vai funcionar para cá, só aqui para dentro. Tá bom? Então, olha só. Eu vou usar o meu novo número, vou duplicar quem? O valor N. E depois vou mandar imprimir o meu valor N. Então, vou mandar imprimir o meu valor N e o novo número. Então, em teoria, vai ter que imprimir 5 e depois vai duplicar 5, vai ter que imprimir 10. Olha lá, 5 e 10. Beleza. Então, função basicamente é isso. Professor, eu não quero trabalhar num arquivo externo, quero trabalhar dentro do meu JavaScript, dentro do meu HTML. Beleza. O que você vai fazer? Você vai tirar essa referência aqui e vai inserir o código aqui, ó. Também vai funcionar. Atualiza. Vai funcionar de qualquer forma. Dá um tabzinho aqui. Legal. E agora, por que eu chamo que o JavaScript ele é mágico, né? Primeiro, porque tem várias formas de você trabalhar e declarar essas funções. Várias formas mesmo. Uma delas é através da expressão. Por exemplo, essa function alert aqui, ó, eu posso trabalhar ela de uma forma de expressão. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, trabalhar ela seguinte, ó, minha alerta, ó, uma variável, né? Ó, minha alerta vai ser o quê? Vai ser a function que vai receber a mensagem, tá? E vai criar justamente isso aqui, ó. Vou copiar, tá bom? E agora eu vou comentar. Então, essa aqui, ó, é minha primeira estrutura. Então, o meu alerta aqui é a minha variável agora alerta, ela é definida como uma função. Legal, né? Essa é a ideia. E vai funcionar igualzinho, ó. Quer ver? Ctrl Shift I para visualizar a alerta e 10. Só mudei a forma de declarar ela. Da mesma forma que eu posso fazer o seguinte, ó. Let alerta, né? Ela funciona no arrow function. Ó. Então eu preciso de passar aqui dentro o parâmetro e aqui dentro o quê? O escopo dela. Comento aqui e aí tenho a mesma forma de declarar. Tenho a mesma função com uma forma diferente de declaração, tá bom? Então tem mais isso. Por isso que eu gosto do JavaScript, ele é muito mágico. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente que pode retornar outra função. E para que serve isso? Serve para muita coisa. A gente vai ver muito sobre callback function e isso aqui vai ser na próxima aula, tá bom? Então fiquem atentos para vocês não perderem. E o que acontece aqui? Qual é a outra característica do JavaScript? Que o escopo de declaração ele não precisa ser somente aqui. Eu posso aqui dentro da mensagem, olha, criar uma nova função. Cria bom dia, tá bom? E ó, vai ser aqui, ó, vou dar um return e falar bom dia, jovens
E aí, na hora de dar o console log a mensagem, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, cria bom dia mais a mensagem. O que eu estou fazendo aqui? Dentro do alerta, eu criei uma função bom dia e que eu estou evocando ela para compor a minha mensagem. Vamos testar? Olha aqui, cria bom dia jovens alerta, faltou um espaço, né? Cria bom dia. Agora lá. Bom dia, jovens, alerta tal. Bom dia, jovens, alerta tal. E só para finalizar, nós criamos um alerta diferente. Se vocês olharem na última aula nossa, nós fizemos isso aqui, ó. Esse alerta aqui, ó. Imprimir no HTML. Então, eu preciso de ter, ó, um H1. Eu preciso ter um elemento resposta. Então, vou pôr aqui, ó, uma div com ID chamada resposta, testando JavaScript, e ela vai inserir nesse elemento, tá bom? Ó, como é que eu chamo a função? Imprimir, aqui está no arrow function, e ao invés de dar o alerta aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o console log e também vou criar o quê? O cria bom dia. Só que ela vai sobrescrever, tá bom? Vamos visualizar, ó. Bom dia, jovens, alerta 10, a última mensagem. O que acontece aqui? No imprimir HTML, ele vai buscar esse elemento, ID, tá vendo? Cuja ID é resposta, vai pegar e mandar sobrescrever. E aí por isso que a gente não visualiza mais do que um texto, somente um texto que a gente vai visualizar no imprimir HTML. Ao passo que no alerta, que a gente está criando aqui no console log, ele já vai criando mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu tentei ser o mais simples possível. E se vocês mesmo assim não conseguirem entender o uso de funções, para que servem as funções, eu vou pedir para me avisar, comentem aqui que eu vou tentar de uma forma ainda mais tranquila explicar para vocês se existe, né? Então tá, galerinha, eu espero de coração que vocês consigam compreender. Abração, fui!